Já caiu ou conhece alguém que caiu na malha fina? Já chegamos ao quarto vídeo da nossa série e espero que esse conteúdo possa estar te ajudando na sua declaração. Se você não viu os outros vídeos, é só clicar no nosso card e assistir. Hoje vamos falar de outro erro muito comum: não informar rendimentos dos seus dependentes. Mas antes, eu queria te pedir, se você não for inscrito aqui no canal, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para ajudar o nosso canal a crescer. Vou deixar você fazer isso enquanto rodamos a nossa vinheta. Isso acontece porque a maioria das pessoas não entendem que os dependentes não são dependentes apenas nas despesas, mas também nos seus ganhos. Complicou? Vou te dar um exemplo para facilitar. O pai vai lá e coloca o filho ou a filha como dependente, mas não informa a bolsa de estágio, por exemplo. Não tem como declarar apenas o que é interessante para o abatimento do imposto de renda. Ou o contribuinte não declara o filho como dependente ou inclui, porém, informando todos os rendimentos recebidos por ele. Vou abordar mais alguns exemplos bem comuns que vemos por aqui no escritório. O primeiro deles é, por exemplo, incluir o pai ou a mãe como dependente. É muito comum as pessoas incluírem o pai ou a mãe como dependente, mas quem faz essa inclusão precisa ficar atento, pois só é permitido se os rendimentos dos pais não ultrapassar o valor de R$ 22.847. O que fazer nesse caso? Se o valor for maior, o contribuinte certamente vai cair na malha fina. E quando se comete esse erro, não tem jeito. É necessário fazer uma declaração retificadora e retirar esse dependente do seu imposto de renda. Inclusão de dependente em mais de uma declaração. Esse também é um erro muito clássico. Sempre temos casos aqui no escritório. Isso acontece quando ambas as partes do casal precisam realizar a declaração e ambos adicionam um filho como dependente. A Receita verá a repetição do CPF do filho e os dois vão cair na malha fina. Nesse caso, é importante que você tenha tempo para fazer a sua declaração, porque aí você vai ver para quem é mais vantagem o filho ser dependente. Quando falamos de declarações de casais, isso é bem fácil o entendimento, mas o que gera muita dúvida é quando temos casos de pais separados. Aqui, as declarações desse dependente serão realizadas de forma diferente. Um vai declarar como dependente e quem paga a pensão vai declarar como alimentado. Outro caso com dependente que gera muita dúvida são as despesas com plano de saúde. Esse ponto gera dúvida porque, em regra, o titular do plano acredita que pode abater o valor total só porque ele faz o pagamento também de forma integral. No entanto, isso só é permitido se os dependentes do plano de saúde também forem dependentes dele na declaração de imposto de renda. Eu tive no escritório um caso de uma senhora que queria colocar a despesa de plano de saúde que ela tinha com a sua neta. A despesa era legítima, de fato ela pagava o plano de saúde. Mas aí eu fiz a seguinte pergunta: a senhora possui a guarda judicial da sua neta? E ela não tinha. E aí eu tive que explicar que essa despesa, por mais que ela estivesse fazendo o pagamento, ela não poderia utilizar no seu imposto de renda. Mas e aí, Rodrigo? Então não posso usar o plano de saúde para abatimento? Pode sim. Se ele for o titular do plano, poderá abater a sua parte da declaração, ainda que não possa declarar aquilo que paga com seu dependente, como foi o caso dessa cliente que me procurou. Use um informe detalhado que o plano de saúde disponibiliza. Eles são obrigados a enviar aos clientes as quantias referentes a cada participante do plano de saúde.
Mas e aí, Rodrigo, como evitar o erro? Entenda com clareza a natureza dos dependentes antes de iniciar a sua declaração. Lembre-se que nem só as despesas devem ser declaradas, mas também aqueles possíveis ganhos. Se tiver dúvida, consulte um profissional. É normal declarações que envolvem dependentes, diferentes fontes pagadoras e bens gerarem muitas dúvidas e até inseguranças. Mas continue nos acompanhando por aqui. Vamos continuar dando dicas valiosas sobre imposto de renda para ajudar você nesse período do ano. Gostou dessas dicas? Então, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos 5 amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Continue nos acompanhando, porque toda semana, sempre terças e quintas, temos conteúdos para o seu negócio. Lever, o canal do empreendedor.